Papai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade nesta noite em podermos louvar o Teu nome, adorar o Senhor, bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor é e que o Senhor faz. Agora Teu filho, pastor Glaucio, fará uso da Tua palavra, ser com ele. Traz, Senhor, ao seu coração tudo aquilo, a sua memória, tudo aquilo que o Senhor tem falado a transmitir ao Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele sempre são todas as coisas. A glória para sempre. Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira da Palavra, Poder e Milagre. Quarta-feira da Palavra, Poder e Milagre. Então tudo começa com a palavra. Tudo começa a partir da palavra. E hoje eu vou falar sobre uma das parábolas mais mal interpretada da Bíblia. Uma das parábolas mais mal interpretadas da Bíblia. Eu peço que você tenha um pouco de paciência comigo, para a gente poder estudar um pouco essa parábola. Tenho certeza que Deus há de falar em seu coração através da sua palavra. Amém? Só ouvi um amém aqui do pastor Júlio. Obrigado, meu pastor. Amém. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 6. A parábola da figueira estéril. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha o quê? Figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, outras versões diz vinhateiro, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-las, que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ponto de interrogação. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-la. Tema de hoje: a teologia da figueira estéril. A verdadeira exegese da parábola. Para quem queira melhorar, a palavra exegese é sacar, extrair, interpretar. Então é a verdadeira interpretação da parábola. A teologia da figueira estéril, a verdadeira exegese da parábola. Eu quero que os irmãos
preste atenção, de que quando se fala de parábolas, é cometido alguns erros em relação à parábola. Muito comum os pregadores cometerem este erro. Claro, não por maldade, mas às vezes por se passar. Primeiro erro é que, às vezes a gente diz assim, as parábolas são contadas para facilitar o entendimento de quem está ouvindo. Você já deve ter ouvido inúmeras pessoas falar isso. Jesus contava parábolas para facilitar o entendimento de quem ouvia. E não. Isso é um erro, é o primeiro erro que se comete acerca das parábolas. Eu vou explicar. Tenha paciência. Segundo erro que se comete acerca das parábolas. As parábolas são contos inventados por Jesus. Sério, que eu já ouvi pregador chegar no congresso. Para vocês o microfone está alto, não, né, gente? Para mim, no retorno aqui, o teclado e o microfone está um pouquinho alto. Se puder abaixar um pouquinho. Eu já vi pregador chegar num congresso e dizer: e Jesus um dia se levantou e pensou assim: qual história eu vou contar hoje? Deixa eu criar aqui uma história. Parábolas não são histórias inventadas por Jesus. Terceiro erro que se cometem sobre parábola é que as pessoas acreditam que as parábolas são fáceis de interpretação. Primeiro erro, que parábola é contada para facilitar o entendimento. Segundo erro, que parábolas são contos inventados por Jesus. E terceiro erro, de que parábolas são fáceis de interpretação. Vamos ver o que é que Jesus fala sobre parábola. Mateus capítulo 13, Jesus entrega 3 chaves sobre parábolas em Mateus 13. Eu sei que eu estou em Lucas 13. Calma, não criamos pânico. Eu sei que eu estou em Lucas 13. Eu só quero que vocês entendam que em Mateus 13, Jesus explica as 3 chaves do porquê que ele pregava por parábola. Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 13. Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 13. Diz assim: então aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Por quê? Por que, Jesus, tu fala por parábolas? Versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não é concebido. Então Jesus, meu pastor Jadir, ele não contava parábolas para facilitar, ele contava parábolas para falar em código. Literalmente Jesus está dizendo: ó, eu falo em parábola, vocês entendem, e eles ficam tudo assim, boiando. O que ele falou? O que ele falou? Está aqui, Mateus 13. Ele diz: eu falo, vocês entendem, mas eles não. Versículo 12. Pois o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não vê, e ouvindo, não ouve nem entende. Então, parábolas não era para que todos entendessem. Quando Jesus queria falar em código, numa linguagem mais específica para os discípulos entenderem e os outros não, ele falava em parábolas. Aí alguns entendiam e outros ficavam assim: não entendi. Significa o que mesmo essa história? Segundo, parábolas são fatos que aconteceram, não é
história inventada por Jesus. Onde é que está escrito? Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 35. Vê na tua Bíblia. É Jesus quem está falando. Mateus, capítulo 13, versículo 34 e 36. O que está escrito aí? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábola nada dizia. 35. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação. Coisas que aconteceram desde os tempos passados, Jesus estava agora trazendo a revelação e contando por parábola. Então, parábola não é história criada, inventada. Foram fatos que aconteceram e Jesus trazia como ilustração. E a terceira chave é que parábolas não são fáceis de interpretação. Se são códigos, como é que são fáceis? Presta atenção, quando Jesus queria falar de forma fácil, ele não falava em parábola. Quando Jesus queria falar em código, ele falava por parábola. Aí alguns entendiam e outros não. Quando ele queria falar de uma forma que todos entendessem, ele não falava por parábola. Ele falava por comparação. Exemplo, lírio dos campos, pássaro do céu, videira verdadeira, pão da vida, pai que dá boas coisas aos filhos. Quando ele queria falar de forma fácil, ele usava comparações. As parábolas são tão difíceis de interpretar que 2 das parábolas contadas em Mateus 13, os discípulos ficaram boiando. Nem os discípulos mesmo entenderam. E aí depois tiveram que perguntar de Jesus, aquela parábola lá do semeador, a gente não entendeu não, dá para explicar, Jesus? Claro. Aí Jesus teve que explicar a parábola do semeador para eles entenderem. Outra parábola, Jesus, oi, aquela parábola do joio, sim, eu contei para vocês entenderem, mas a gente não entendeu não, Jesus. Aí Jesus tem que explicar tanto a parábola do semeador, quanto a parábola do joio. Por quê? Porque às vezes as parábolas nem os próprios discípulos entendiam. Por que eu estou dizendo isso? Porque parábolas, realmente elas não são fáceis de interpretar. E aí a gente comete alguns erros em parábola. A partir de hoje, quando você lê parábola, aprenda isso. Um grande erro que as pessoas cometem, erro hermenêutico, erro de interpretação, é padronizar personagens. Um personagem de uma história não significa que é o mesmo personagem de outra história. Exemplo, em João 10:10, os falsos obreiros são chamados de ladrões. Sim ou não? João 10:10, os falsos obreiros são chamados de ladrões. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, e foi cantado aqui, ele virá como ladrão. Mas o ladrão aqui, do contexto, é de surpresa, sem você esperar. Outro exemplo, em Mateus 7:15, os falsos profetas são chamados de lobos, lobos devoradores. Mas em Gênesis, quando Jacó vai abençoar Benjamim, Jacó diz que Benjamim é o quê? Tu és um lobo. Então você não pode padronizar personagens, senão fica complicado. E alguns querem padronizar personagens. Eu acabei de ler com vocês Lucas 13, que fala da parábola de uma figueira estéril e de que o dono daquela vinha foi procurar fruto. Aí a pessoa pensa, não, se esse é dono da vinha, então esse é Deus. Quem disse que esse é Deus na parábola? Esse personagem da parábola não é Deus. É a mesma coisa de Lucas 18. Lucas 18 fala sobre a viúva e o juiz iníquo. Quem é o juiz ali naquela parábola? É Deus? Não, se o juiz não teme a Deus e nem respeita homens, como é que pode simbolizar Deus? Aí cai em outro erro que eu já vi gente cometer, meu pastor Robson. Dizer que o juiz daquela parábola, já que não é Deus, porque ele não teme a Deus nem respeita homem, que o juiz daquela parábola é o diabo. Aí eu já vi gente dizendo, você tem que falar para o diabo, para ele te dar.
Eu não quero nada da mão do diabo. Eu não quero. Tem alguém que quer? Eu só quero o que vem da mão de... Então, mas Deus é juiz, sim ou não? Mas nessa parábola, esse juiz não representa Deus. Quem está entendendo? Eu preciso que vocês tenham paciência comigo, é quarta-feira da palavra. Esse juiz não representa Deus. O que esse juiz representa? As dificuldades que aparecem, que você tem que perseverar em orar até conseguir o resultado. O juiz não é nem Deus, nem o diabo. O juiz é apenas uma dificuldade que apareceu e que ela teve que perseverar. Aí Deus está dizendo, do mesmo jeito que ela teve que perseverar indo atrás do juiz, você tem que perseverar na oração. Virá dificuldade, mas você continue perseverando. Virá luta, mas você continua perseverando. Virá provações, mas você continua perseverando. Esse é o significado da parábola. Aí você entra em Lucas 13. Lucas 13, meu pastor Júlio, tem dois personagens. Qual é o primeiro? O dono da vinha. Qual é o segundo? Viticultor. Tem o dono da vinha, que ele vem procurar fruto na figueira. Aí eu já vi gente dizendo, é Deus querendo encontrar fruto em você. E se Deus não encontrar fruto em você, Ele vai te mandar cortar. Não. Porque se esse homem é Deus mandando cortar, quem é o viticultor que diz não corta não? E o texto aparentemente mostra que o dono da vinha escutou o viticultor. Então, não corta não. Deixa eu tratar mais um ano. Então o dono da vinha não é Deus, gente. Quem é o dono da vinha e quem é o viticultor? É só você usar a principal chave de interpretação bíblica. Qual é a principal chave de interpretação bíblica? Aí, meu pastor professor de teologia já falou. A Bíblia interpreta a Bíblia. É só, para você analisar um texto, é só você ver o contexto. Qual é o contexto da parábola? O que acontece no contexto da parábola? Acontece algumas coisas. Número 1, acontece um massacre. Pilatos manda matar os galileus que foram cultuar a Deus na Judéia. Acontece um massacre. Número 2, acontece uma tragédia. Uma torre cai e mata 18 homens. Está anotando aí, Dani? Se eu ver gente anotando, eu me empolgo. Acontece o número 1, um massacre. Pilatos manda matar os galileus que foram adorar. Segundo, acontece uma tragédia. Uma torre cai e mata 18 homens. E aí nasce uma crença. Qual é a crença? Eles falaram assim, aqueles homens que morreram por Pilatos merecem, que eles são pecadores. Aqueles homens que a torre caiu, é bem feito para eles. Eles morreram com a torre em cima deles, porque eles merecem, é pecadores. E aí entra a religiosidade. Qual é a religiosidade? Quem erra tem que morrer mesmo. Esse é o contexto. O contexto, antes de Jesus falar da parábola, é esse contexto. É uma tragédia, um massacre, uma tragédia, e uma crença dizendo, são pecadores, foi Deus que castigou eles, é isso mesmo, é pecador, tem que morrer. E Jesus está dizendo, se vocês não se arrepender, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Então você tem uma mente religiosa dizendo, tem que morrer, porque é pecador. E tem Jesus, a graça, dizendo, olha o julgamento, porque se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Aí ele vai, por causa disso, conta a parábola. Em uma parábola você tem um homem dizendo, corta, porque ela não produz e merece ser cortado. Do outro você tem o viticultor dizendo, dá mais uma chance. Aqui é claramente a religiosidade dizendo,
tem que cortar porque não dá fruto. Corta, arranca. E você tem a graça dizendo: eu ainda quero dar mais uma chance para a figueira. Você tem a religiosidade dizendo: acaba com ela. Mas você tem a graça dizendo: eu ainda acredito nela. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem mão para levantar? Levante a mão para glorificar. Ele está dizendo: a figueira merece. Alguém está dizendo: a figueira não dá fruto, merece morrer. Corta, tem 3 anos que ela está aqui, está inútil. Aí vem o viticultor e diz: eu sei, pela ótica humana tem que ser cortada essa figueira mesmo, pela ótica humana tem que ser eliminada mesmo, mas dê mais uma chance para ela. Dê mais uma chance para ela, porque eu vou cavar em volta, vou colocar esterco, estrume. Vamos ver se vai produzir. Alguém olha para você e quer ver apenas a sua aparência. E para muitos eles olham e dizem: corta, não está produzindo nada, não está funcionando. Corta, arranca da terra. Mas aqui nesta noite existe a graça de Deus. E a graça de Deus está dizendo: eu acredito em você, eu acredito na sua história. Eu quero que quem crer na graça levante as tuas mãos para os céus e diga: eu tenho a graça de Deus sobre mim. Qual é o problema? Qual é o problema? Vamos analisar a parábola. Qual é o problema? É uma figueira. Figueira produz o quê? Figo. Mas essa figueira está plantada em algum lugar. Qual é o lugar? Numa vinha. Vinha produz o quê? Uva. Então você tem uma figueira plantada e ao redor dela cheio de videiras plantadas. E ela está ali sozinha. E o dono da vinha vem e diz: não está dando fruto. Como dar fruto? Primeiro, o texto diz que há quantos anos ele vem procurar fruto nela? 3. Levítico capítulo 19, versículo 23. Depois você lê em casa. Levítico 19, 23 diz o seguinte: quando a árvore estiver adulta e chegar a época de produzir, está escrito na Bíblia, o primeiro ano você não vai comer do fruto dela. O segundo ano não vai comer do fruto dela. O terceiro ano, proibido comer do fruto dela. No 4º ano, você vai pegar o fruto e oferecer ao Senhor. E só no 5º é que você vai usar. Tem 3 anos que ela está viva. Ela ainda está no limite de tempo dela. Mas ele está dizendo: eu quero encontrar. E ela é uma figueira plantada no meio de videiras. Vou repetir: figueiras plantadas no meio de videiras. Você já viu uma plantação de vinha? Já, não já? Você coloca uns madeiras e elas vão subindo. Vão subindo. Se você colocar assim em cima, elas vão preenchendo tudo. Agora, como é, meu pastor Jadir, meu pastor Jonas, como é que aquela figueira vai respirar se está cheio de videira cobrindo ela? Aí alguém só diz: não está produzindo. Mas produzir como? Se precisa de sol e não recebe sol. A luz não bate direito, o ar não circula direito, como é que ela vai sobreviver? É fácil olhar a aparência, é fácil eu chegar aqui e dizer: irmão, você está muito frio, dá glória a Deus, irmão, dá aleluia, você está muito gelado, mas ninguém sabe o que você está passando na tua casa, ninguém sabe o que você está passando na tua alma. É fácil alguém dizer: corta porque não está dando glória, não está dando aleluia, corta porque não serve, mas ninguém sabe do que passa no seu íntimo. Mas a religião diz: corta, mas a graça está aqui, e a graça diz: eu ainda acredito nela, eu ainda acredito nele. O viticultor diz:
ela está plantada no meio de uma figueira. O que é que o viticultor vai dizer? Deixa eu escavar ao redor. Por que escavar ao redor? Porque, querido, você planta. Olha a câmera agora que eu vou andar, hein? Para eu não sair da câmera. Você planta uma figueira e conta 1, 2, 3. E planta outra figueira. Plantou, você conta 1, 2, 3. E planta outra figueira. Por quê? Porque as raízes dela vai crescendo para os lados. As raízes dela vão crescendo. E ela vai entrando na terra, mas ela vai crescendo para os lados. Ela precisa de espaço. Aí a Bíblia diz que aquela figueira está no meio de videiras. Além de não conseguir receber o sol, não conseguir receber o ar, ainda as raízes dela não conseguiam se expandir. Aí o viticultor entendeu, diz: deixa eu escavar. Deixa eu tratar as raízes dela. Porque eu entendo que o segredo está em tratar as raízes. Edegi vai se me seguri vareha. Digi baru vala sumini quebaracia. Hilamunti que dirá barasumini vereha bará. E Deus lhe trouxe esta noite aqui para tratar as raízes da sua alma. Porque alguém olha a figueira não produzindo e dizendo, não vai sair nada daí. Mas o viticultor, a graça diz, eu sei, o problema está na raiz. E eu hoje vou tratar a raiz dela. Como tratar a raiz? Como tratar a raiz? A chave de tratar a raiz é você se abrir ao Espírito Santo em adoração. É você dizer: eu ainda não estou produzindo como deveria, mas eu reconheço que o problema está nas minhas raízes. Levante a mão direita quem tem mão direita. Só quem tem mão direita, levanta a mão direita. Eu não sei como está a raiz da tua alma, mas o Espírito Santo está aqui agora tratando as raízes da sua alma. Alguém olha a tua aparência, alguém te julga pela tua aparência, mas ninguém sabe como estão as suas raízes. Mas há um Espírito de Deus que está aqui. E Ele conhece as suas raízes. E Ele está tratando das suas raízes. Qual é o segredo, pastor? É mesmo com as raízes machucadas, sem espaço. É dizer: Espírito, trabalha nas minhas raízes. Abacuque, capítulo 3. Abacuque primeiro ele reclama. Ele começa a reclamar. Reclama porque as coisas não estão do jeito que ele queria. E aí depois ele percebe que reclamar não dá jeito, ele começa a clamar. E aí, depois de reclamar e não dar jeito e começar a clamar, ele percebe que as coisas começam a mudar. Ele diz assim: não mudou totalmente, mas agora eu não vou reclamar e nem clamar. Eu vou adorar. Aí ele olha a circunstância e diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide. Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pastora, posso pedir um favor, pastora? Dê um abraço nessa moça aí, atrás da senhora. Isso, porque Deus está tratando as raízes dela hoje. Deus lhe trouxe Deus lhe trouxe hoje aqui foi para tratar aquilo que ninguém conhece. Quem tem glória para glorificar, quem tem adoração para liberar a Deus. As suas raízes é lá na tua casa que ninguém vê. É a tua alma que ninguém conhece. É o seu interior que ninguém sonda. Mas há um viticultor que está tratando as suas raízes hoje. Abra os braços, querido. Deixa Deus tratar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero, por mais pressão, a situação de tuas mãos. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai essa luta me matar, o desespero me tomar. Levante as suas mãos. O controle ainda está. Chama ela para mim. Chama ela para mim. Não, só olha para mim. As noites sem dormir acabou hoje. As lágrimas ocultas que ninguém vê, o teu Deus vê. E tu és uma figueira que está sendo tratado pelo viticultor, e ele trata as suas raízes. A situação, o controle ainda está nas palmas de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vocês não viram. Viram, mas não perceberam. Assim que o pastor Robson orou, ele como pastor, ele virou baixinho e perguntou: você está bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Como bom pastor. Por quê? Porque alguns aqui de vocês sabem.
que eu voltei do campo missionário com trauma de púlpito. Era subir no púlpito e passar mal. E mesmo assim, eu enfrentando o púlpito. Quem às vezes olha, não sabe às vezes o que se passa dentro de quem está pregando. Eu no culto de primeira aula do curso de missiologia, quando eu cheguei aqui, que eu vi o pastor Wesley aqui no púlpito, eu comecei a chorar. Eu vi o pastor Wesley aqui, eu comecei a chorar. Só vou falar porque ele que falou domingo, senão não falava. Eu comecei a chorar, porque naquele dia que o pastor Wesley estava aqui, alegre, ele foi desempregado naquele dia. Ele me ligou e disse: eu empolgado para o culto hoje, recebo essa bomba. Aí ele todo moído por dentro estava aqui. Eu cheguei e comecei a chorar. Por quê? Porque as pessoas olham quem está no púlpito, mas ninguém sabe o que se passa dentro da alma. E eu sei que as pessoas olham para você e não sabem o que se passa dentro da sua alma. Mas tem um Deus que conhece as suas raízes. Tem um Deus que sabe do que se passa na sua alma. Se você tem segredos com Deus, raízes secretas com Deus que precisa ser trabalhada, e você entendeu a mensagem de hoje, sem perca de tempo, corra aqui à frente, porque eu vou orar junto com você. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E digo, será Eu restaurado creio, eu creio. 2 vezes mais. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça. Volta pro começo. Chegue mais pra frente, querido. Pode chegar mais pra frente. Lá no comecinho. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Quarta-feira da palavra, do poder e do milagre. E sabe aonde que Deus quer fazer milagre hoje? É na sua alma. Sara, o Senhor te deu uma unção de cura. Sabe aquele louvor? Tem um louvor que diz assim: enquanto eu ministro, enquanto eu te uso, como é que é? Enquanto eu te uso, eu curo o que te faz chorar. Você já ouviu isso? Enquanto Deus te usa, Ele te cura. Minha cá, por favor. Porque Deus vai te curar, sabe como? Enquanto Ele te usa. Porque há uma unção de cura sobre as tuas mãos. Alabaxúria andar alabarraia. E Deus vai curar a alma dela e vai te dar a resposta que você precisa. Fecha os teus olhos, nosso pastor orar por nós. Fecha os teus olhos e deixe o viticultor tratar da sua alma, porque ele está aqui.